Então, semana passada, a gente encerrou Mateus 12, Jesus fazendo milagres no sábado, respondendo às acusações dos fariseus, falando sobre o sinal de Jonas, que seria ele mesmo, enquanto as pessoas estavam pedindo para ele um sinal, ele falou assim, olha, o maior sinal que vocês vão ver é o sinal de Jonas, que assim como Jonas ficou, 3 dias no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias no ventre da terra e depois vai ressuscitar. Gente, é igual, como é que eu posso dizer, filme, que você já sabe o final. É muito fácil de você ver o percurso quando você sabe que no final vai dar tudo certo. Mas a gente precisa entender com a cabeça das pessoas que estavam ouvindo isso. Muita coisa não fazia o mínimo sentido. Muita coisa só foi fazer sentido anos depois. Anos depois, quando Mateus foi escrever o Evangelho, anos depois, quando Jesus mesmo ressuscitou e a ficha foi caindo. Vou contar um exemplo, e a gente já falou muito sobre isso aqui, que muitas vezes Deus nos fala algumas coisas, parece que não faz sentido nenhum e depois, com o tempo, você vai assimilando. Quando o meu filho mais velho nasceu, o Mateus, durante a gravidez, minha gravidez foi muito tranquila, eu estava terminando a faculdade, então foi aquele período todo de monografia e tal, tudo grávida e tocando tranquilo. Estava esperando parto normal e tudo indicava que iria bem. Uma semana antes do Mateus nascer, uma amiga minha falou comigo assim, Nath, eu sonhei com você, eu sonhei que você estava indo para o hospital, estava você grávida, no banco de trás, o Tiago no banco da frente orando, no banco do passageiro. Aí ela contou e o Tiago estava orando e o Tiago estava intercedendo muito e tal por esse momento. Aí eu falei assim, quem estava dirigindo? Ela falou, ninguém, não tinha ninguém dirigindo. Aí na hora eu pensei assim, eu falei, cara, era Deus que estava dirigindo esse carro então. E ficou esse negócio de stand-by. Algumas pessoas aqui sabem, outras não. Quando o Mateus nasceu, eu tive o parto, a evolução do parto foi muito rápida. Mas durante o parto, o processo ali de expulsão, o Mateus ficou preso. E ele ficou muito tempo sem oxigenação. Ele, quando de fato conseguiu expulsar ele depois de mais de meia hora, desse processo, e ele ali sofrendo, ele nasceu, mas não chorou, não tinha estímulo nenhum. O apigar dele, para quem conhece, minha tia que me explicou isso, inclusive, ela falou que a medida dos sinais vitais da criança quando ela nasce, vai de 0 a 10, são 5 sinais vitais, né, tia? 5 parâmetros. E cada um vale 2. Quais são os parâmetros? Se chorou, é de 0 a 2. Se chorou, cor da pele, batimentos cardíacos, a quantidade de respiração por minuto e se tem reflexos. Então quanto menor o ápica, mais ruimzinho está o bebê. E quanto geralmente maior, é 9 e 10, né? No comum, assim. Tem criança que tem 10, 10 no primeiro minuto e no quinto, né? 10, 10. Tem criança que, a maioria, 9 e 10. 9 e 10. Mas tem criança que nasce com 10, 10. O Yuri nasceu com ápica 3 e 5, Natália. 3 e 5 também. O Yuri também nasceu com sofrimento fetal, foi. Eu fiz cesárea de urgência. 3 e 5. O Mateus eu não lembro. O Mateus foi 3, 4 e 7. Então, a única coisa que o Mateus tinha eram os batimentos cardíacos. Depois de um tempo voltou a coloração, Mas ele não tinha... Ele nasceu pretinho, ele não tinha reação a estímulo, ele não tinha respiração e ele não tinha mais um aí, que você falou. Então, assim, foi aquela coisa e aí o Tiago... Quando ele nasceu, entrou um monte de gente na sala, levou o Mateus embora, o Tiago foi atrás, e quando o Tiago foi atrás para ver o que estava acontecendo, expulsaram ele da sala, que era a sala que ia tentar reanimar o Mateus. E aí o Tiago saiu da sala e começou a orar, e ficou orando, Senhor, sopra seu fôlego de vida no Mateuzinho, sopra seu fôlego de vida e tal, tal, tal. Aí ele ligou para um dos nossos pastores e esse nosso pastor começou a orar a mesma oração que o Tiago estava orando. E aí o Tiago voltou na sala, quando ele voltou, o Mateus já estava rosa.
Mas o Tiago viu eles fazendo aquele teste dos estímulos, né? A gente tem uma enfermeira e uma médica aqui, ó. A Amanda está falando que a segunda nota abaixo de 5 é produtor ruim de desenvolvimento neurológico. E o Matheus, a gente tem um diagnóstico dele de altas habilidades. Então, assim, a gente saiu de um lugar onde era para ele ser com um problema sério, né, mental, e a gente está agora num lugar que ele tem uma capacidade muito desenvolvida. O QI do Matheus é 131, tipo assim, está dentro de uma parcela de 2% da população mais inteligente. Então, assim, isso só Deus pode fazer, né? Eu nem sabia disso, Amanda, que legal você ter falado. E aí, expulsaram o Tiago da sala de novo e ele pegou e ligou para um outro pastor nosso. Aí esse nosso outro pastor falou o seguinte: Tiago, esse filho é uma promessa de Deus, é um presente de Deus, e o diabo não vai roubar aquilo que Deus deu para vocês. Aí o Tiago, na hora, ele pensou, falou, bom, já falei com Deus, agora eu vou falar com o diabo. Falou, diabo, larga a vida do meu filho e devolve tudo aquilo que você tentou tirar dele. Depois a gente entende até porque a forma como a gente ora, porque a gente nem sabia ao certo o que estava acontecendo, mas hoje a gente sabe que o Matheus estava fadado a ter sequelas gravíssimas. E quando o Tiago orou aquilo, ele declarou mesmo que não só o Matheus ia viver com fôlego de vida, mas como ele ia viver bem, sem nenhuma sequela. E aí ele orou isso, quando ele voltou na sala, ele pisou o pé dentro da sala, o Matheus abriu o olho e começou a chorar. Instantaneamente. Não tinha mais nenhum médico no Matheus, porque são os pediatras, né, neonatais que ficam ali, e eles já tinham feito todos os procedimentos do Matheus para ele acordar, ele não tinha acordado, e parece que o Tiago falou que a impressão que deu que eles estavam estudando alguma outra coisa que pudesse ser feita, estavam todos juntos assim em cima de um livro e o Matheus do outro lado. Aí quando o Matheus abriu o olho e começou a chorar, os médicos correram para cima dele de novo e tiraram o Tiago da sala. Aí depois vieram me perguntar se eu tinha tomado alguma medicação, porque a única explicação que eles tinham é que eu tivesse com alguma medicação na corrente sanguínea, que essa medicação passou para ele, e naquele momento que ele acordou, cessou o efeito. Só que isso não aconteceu. Então, assim, a única explicação que existe para o Matheus ter acordado é um milagre. No meio disso tudo acontecendo, eu estava na sala, a médica com os últimos procedimentos em mim, porque foi um parto muito traumático, tanto pela minha assim, falta de força de colocar o Matheus para fora, porque eu já estava esgotada. Ela teve que fazer epísio e ela fez o próprio fórceps, eu acho que com a mão, porque era para ter sido um parto fórceps, para conseguir puxar a cabeça dele, né? Então, tudo que ela pôde, ela enfiou ali para conseguir sair, fora a enfermeira que subiu em cima de mim para o menino poder sair. Enfim, saiu, glória a Deus, e naquele momento que tudo isso estava acontecendo, eu estava completamente debilitada ali, eu não tinha nada para fazer. E quem que estava ali guerreando pela vida do Matheus era o Tiago. Aí foi, passou, e aí Deus fez um milagre, o Matheus ficou assim, ele era para ter ficado 48 horas em observação, ele ficou menos de 12, e ficou tudo bem. Aí depois, quando o Matheus chegou no quarto, que eu peguei ele no colo, eu lembrei do sonho da minha amiga. E eu falei assim, gente, olha só como a ficha cai, né? Mas tudo isso para dizer o quê? Muitas coisas Deus fala para a gente, Deus mostra, e a gente não vai entender no momento. Mas guarda. A Bíblia fala uma coisa que eu gosto muito, que fala de Maria. Quando Maria via as coisas que Jesus fazia, diz que ela ficava quieta, mas ela guardava tudo aquilo no coração dela. Quando Jesus ficou perdido lá no templo, e ela chegou, ele estava ensinando, e as pessoas impressionadas com ele, ela ficou quietinha, mas ela guardou aquilo no coração dela. Então guarda, porque no momento oportuno você vai entender. E os discípulos não entendiam com clareza tudo que Jesus falava. Algumas coisas Jesus dava a entender, outras eles nem perguntavam. E essas coisas dos sinais, da morte, da ressurreição de Jesus, nem sempre era muito claro diante deles. E aí começa o capítulo 13 falando que Jesus, deixa eu só fechar algum áudio aqui. Jesus, saindo da casa dele, ele foi para a beira da praia, né, e começou a ensinar. Como juntou muita gente, ele entra dentro de um barco para que ele possa ter uma visibilidade melhor, também as pessoas conseguirem ouvir ele de uma forma mais clara.
E diz que Jesus começou a ensinar o povo por parábolas. Aqui é o primeiro texto que vai aparecer as parábolas aqui em Mateus. Até então, vai falando claramente das coisas que Jesus estava fazendo e ensinando. A partir agora de Mateus 13, a gente vai começar a falar de parábolas. E o que são parábolas? Parábola, a palavra parábola, ela vem de paralelo, é uma analogia, uma comparação. Você pega uma história que não é verdadeira para ilustrar alguma verdade que você quer ensinar. Jesus fez muito isso. E quando Jesus fazia isso, ele fazia muito dentro do contexto do que aquelas pessoas estavam vivendo. A gente está no meio de uma comunidade que era de agricultura. Então, Jesus vai usar essa simbologia toda para conseguir ensinar algumas coisas para aquelas pessoas que estavam ouvindo, mas não para todas. E mais para frente a gente vai falar sobre isso. Então, ele vai falar o seguinte, que o semeador saiu para semear, e ele vai dar, tanto nessa parábola quanto a do joio, eu vou usar o texto que tem a parábola e a explicação tudo junto, tá? Para a gente falar sobre isso. Então, quem é o semeador? O semeador é Jesus, que está semeando a palavra, o evangelho, a verdade do reino. A semente é a palavra de Deus. A terra é o coração das pessoas, são as pessoas que estão recebendo essa palavra. Nessa parábola aqui, a semente ela é sempre boa. O problema nunca vai ser a semente, porque a semente é a palavra de Deus. Então, a semente é sempre boa. Quando ela não dá fruto, não é por causa que a semente não foi boa, mas é por causa da terra que não acolheu essa semente da forma adequada. Vai começar falando que de duas sementes, né, que caiu na beira do caminho, e aqui caiu no solo pedregoso. E são sementes que ficam expostas, sementes que são superficiais. E esse tipo de terreno que deixa a semente exposta, ela está mais sujeita a riscos. Uma fé superficial, uma vida só de aparência exterior, ela está mais sujeita a riscos, a ser roubada, está exposta. É uma coisa que ela não foi gerada de dentro para fora, ela começa de fora. E aí ela não consegue dar os frutos necessários. Mas eu vou passar por cada uma aqui falando. E é importante a gente observar que o semeador não deixou de semear, mesmo sabendo que boa parte das sementes cairiam num terreno que não ia dar fruto. Mas mesmo assim ele semeia. E a história é o seguinte, ele não vai plantar em cada tipo de terreno, ele não plantou no solo pedregoso, ele não plantou na beira do caminho, ele simplesmente jogou a semente. E é como se fosse ali aquela multidão, tinha tudo quanto é tipo de pessoa. É como se fosse o mundo, tem tudo quanto é tipo de pessoa. A semente, né, como é que eles lançavam a semente? Assim, né, a semente é lançada e ela vai e cai em cada tipo de terreno. Então, vamos falar da primeira semente, que caiu na beira do caminho. São as pessoas que ouvem a palavra, mas não entendem. Elas não consideram aquilo na vida delas. Aquela palavra não encontra lugar dentro delas. Quando falar desse tipo de entendimento, é uma coisa muito interior, sabe? Não é só... Começa no intelecto, mas também passa pelo nosso interior. Simplesmente não faz sentido para mim, não encontra lugar em mim, não existe uma disposição de crer e essa semente não encontra um lugar para ficar. E o inimigo se aproveita dessa situação, ele vem e rouba a semente para que essa semente não dê nenhum tipo de fruto. Então, eu lembrei muito de um texto que está lá em 1 Coríntios 4:4, que diz o seguinte: que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo a mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Existe um interesse do próprio diabo de cegar o entendimento das pessoas para que elas não possam entender essas verdades. Quando não há uma disposição em crer, um coração aberto para entender, a pessoa fica cega e ela não consegue compreender nada daquilo que é dito, não faz nenhum sentido. E é nesse momento que entra, né, quando as pessoas falam que a gente é louco, quando falam que fizeram lavagem cerebral, porque não faz nenhum sentido para quem está com o coração fechado para crer. E da mesma forma, o contrário, quando a gente é alcançado por essa palavra, você fala assim, gente, como é que eu nunca percebi isso? Como é que eu nunca vi que isso era assim?
Como é que eu vivi tanto tempo longe de entender essa verdade? Então, essa primeira semente fala disso. É alguém que não se dispõe a crer e a mensagem não faz nenhum sentido, nem mesmo encontra lugar no coração dessa pessoa. O verdadeiro entendimento, ele está conectado à prática, à aplicação desse entendimento. A gente já falou aqui sobre ouvir e escutar, lembra? Que existe uma separação na Bíblia sobre o ouvir e o escutar, e o ouvir se refere a esse entendimento que não só ele é intelectual, mas que eu consigo colocar em prática. Quando eu não consigo colocar em prática, é porque eu ainda não entendi. Então, quando você escuta a mensagem, mas não coloca em prática, o seu entendimento fica prejudicado. E essa semente também ela vai ser roubada, ela vai ser esquecida. A prática, gente, é o que firma o entendimento da palavra na nossa vida. Lá em Tiago 1, 23, 25, vai falar sobre isso, vai falar o seguinte, ó. Pois, se ouvirem a palavra e não praticarem, serão como alguém que se olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, se esquece da sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta e perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes naquilo que fizerem. Então, tem tanto essa implicação do entendimento como essa implicação da prática. Se você senta ali, só escuta, só fica avaliando uma boa mensagem ou não, e aquilo não encontra sentido na sua vida, não encontra lugar na sua vida, é como essa semente que caiu na beira do caminho. Ela vai ser roubada, você vai esquecer. O segundo terreno é o terreno pedregoso. São os que ouvem, recebem a palavra com alegria, eles consideram a palavra, mas só que superficialmente. Por quê? O que fala desse terreno? Que não tem terra suficiente para gerar raízes. E fala que logo brota. Às vezes, a pessoa que recebe a mensagem e já sai, já quer fazer acontecer, mas não deu tempo do processo daquela semente germinar, daquela semente crescer de uma forma saudável. E aí, essa pessoa fica andando na superficialidade. E aí, quando vem situações exteriores, fazem essa pessoa desistir. Que situações exteriores que Jesus citou aqui? São os problemas, situações e as perseguições por causa da própria palavra. E é importante a gente observar aqui, porque quando a gente lembra dessa parábola do semeador, a gente sempre lembra do inimigo que vem e rouba a semente. Mas a única semente que é roubada é a que caiu na beira do caminho. Essa segunda aqui, ela não foi roubada. A pessoa que abandonou porque ela não aguentou o momento que veio a perseguição. É uma pessoa que abandona o caminho, desiste de começar a caminhar, porque vai vir, gente, situação, vai vir tribulação, vai vir tormenta. E nesses momentos, a gente tem muita vontade de desistir. Quantos são os momentos que a gente se depara, né, com as nossas fraquezas, com as nossas debilidades, e a gente se acha totalmente inadequado? Quantas vezes eu já compartilhei com vocês aqui, que às vezes eu fico pensando no grupo, eu falo assim, gente, não faz sentido nenhum, e às vezes eu me sinto tão incapaz, e a vontade é de deixar, entendeu? Quando eu olho para mim. Mas quando eu olho para tudo que Deus já fez, para cada pessoa que passou aqui, vejo que é algo que Ele está construindo, eu me levanto para não deixar que esse desânimo seja o norte das decisões que eu tenho que tomar na minha vida. E isso serve para a gente em todas as áreas da nossa vida. A gente vai passar por momentos de situação, de tristeza, de erros, e vai vir a vontade de desistir, mas a gente não consegue construir nada com base naquilo que a gente desistiu. Eu acho que eu vou falar isso mais aqui para frente. Mas a gente só constrói com base naquilo que a gente decidiu permanecer, mesmo diante das situações difíceis. Eu estava me lembrando esses dias, né, sobre que a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nenhum sofrimento é para sempre, nenhuma dor é para sempre, nenhum choro é para sempre. Vai passar, vai passar. E
o momento da dor, o momento da perseguição, o momento da tribulação não é um momento de tomar decisões. Porque depois que tudo passar e você tiver tomado uma decisão com base naquela situação que você estava vivendo, muitas vezes não tem nem como voltar atrás. E a situação passou e você abriu mão de algo que era para ser permanente por causa de uma coisa passageira. A palavra, ela precisa criar raízes no nosso coração. A semente, ela precisa de tempo para crescer. Aqui fala que ela logo brotou. Ela não obedeceu os processos, ela logo quis sair para fora. Ela precisa de um processo, ela precisa de um tempo escondida, um tempo de incubação. A semente, ela cresce ali no escurinho. E a gente só vai saber que ela está crescendo depois que os ramos começarem a brotar. Tem um filme muito legal que, se vocês não viram, vão atrás para ver, é Fé como Batatas. Quem já viu? É O Fazendeiro de Deus, o nome do filme em português. É muito legal, porque ele vai falar sobre isso. Era um cara que não tinha, a Amanda já viu, ele é muito legal. Ele não tinha fé para nada, mas, enfim, ele tem que plantar as batatas e ele precisa simplesmente crer que, enquanto ele não está vendo nada, as batatas estão crescendo ali debaixo da terra. É muito legal, gente. Vai atrás e assista. Esse dia, eu vou compartilhar lá no grupo. Esses dias eu compartilhei com alguém, estava para locação, acho que estavam R$7 para alocar no Google, eu acho que é. Então, gente, toda semente precisa desse tempo. E se você não respeita esse processo, ele vai morrer antes do tempo. Existe um processo para que uma semente ela seja saudável, para que ela crie frutos e raízes. Como é que a gente faz para que a palavra de Deus gere os frutos necessários, encontre raízes no nosso coração? É a gente escutando a palavra, meditando nela. E meditar, gente, é diferente de ler, esmiuçar, ficar ali em cima, encontrar um sentido, aquela palavra encontrar um lugar no seu coração. É deixar que isso faça sentido para você, é praticar, e então você vai ver os frutos disso. É assim que a semente ela é desenvolvida. Vou ler aqui o que a Amanda colocou. Como igreja, temos que ter muita sabedoria, muitas vezes vemos o brilho da obra que Cristo está fazendo, os dons que deu, e acontece a pressão sobre a pessoa antes de ter raiz. E aí a semente morre. Gente, Paulo, o que aconteceu com o apóstolo Paulo? Ele estava indo perseguir os cristãos para matar os cristãos, a gente vai ver isso lá em Atos. De repente, ele tem um encontro com Jesus no meio do caminho, e o que acontece? Ele vai para a casa de um homem e fica ali escondido, fica ali um tempo. As coisas não acontecem assim, ó. As coisas que acontecem de repente, num boom, elas têm uma forte propensão a não permanecer, porque precisa criar raízes. Então, quanto mais enraizados nós estivermos na palavra de Deus, mais convictos do seu poder e da sua verdade, menos efeitos os problemas e as tribulações terão sobre a nossa fé. Por quê? Porque a gente já viveu, a gente já experimentou, a gente sabe o que funciona, a gente já passou por essas situações outras vezes, a gente sabe como Deus nos tirou dela. Então, a gente vai ficando enraizado, arraigado, e quando vem esses ventos, esses vendavais, eles já não vão abalar a gente como se a gente fosse uma semente nova. A gente tem que entender também o tempo da gente começar a se expor, porque às vezes a gente não está preparado. Tem uma história que o Thiago conta muito legal, que quando ele se converteu, e ele se converteu num processo da cura dele também, vinham muitas pessoas conversar coisas de teologia com ele, né? E aí muitas coisas ele não sabia responder. Ele tinha a fé dele, mas aí quando o povo vinha debater, o historiador tal, o teólogo tal, ele não sabia. E aí ele se afastou dessas discussões. Ele parou de ler, estava lendo livros e livros, ele parou de ler os livros que ele estava lendo e foi ler a Bíblia. Falou assim, só vou voltar a entrar em assuntos assim e voltar a ler outros livros depois que eu tiver lido a Bíblia toda. Por quê? Você precisa ter raízes. Porque senão todo o vento de doutrina, que é o que a Bíblia diz, vai te conduzir, porque você vai pelo que parece correto, pelo que parece coerente. Só que muitas vezes as coisas não são o que elas parecem, e a gente precisa saber onde que a gente está firmado para poder ter entendimento, para poder discernir.
E aqui que eu anotei o que eu estava falando. Ó. Não permita que os problemas te façam desistir. Os problemas passam. Nenhum problema permanece para sempre. A única coisa que irá permanecer é aquela que você decidiu continuar construindo, mesmo em tempos de dificuldade. Pensa, o problema vai passar, a situação ruim vai passar, mas o que você está construindo em Deus vai permanecer. O vento passa, mas a edificação permanece. Quando nós temos raízes, por mais que o sol... Oi? Não, só falando rapidamente, essa questão das raízes, quando você tem raízes em Deus, elas podem simplesmente salvar sua vida. Em 2018, eu e meu sogro completamente. A gente ficou sem nada. A gente reconstruiu a Infotrilhas do zero, desde 2018. E tudo que eu tinha, depois que tudo se perdeu, porque os amigos se afastam, a gente vai perdendo tudo que é de bem material, financeiro, família discorda da sua escolha profissional, enfim, vira um caos. E se você tem... Tudo que eu tive nesse momento, quando a gente quebrou, foi justamente a minha raiz em Deus. E foi o que não me deixou... Eu posso ter envergado, enfraquecido, ficado triste, mas eu não quebrei espiritualmente. E eu só estou vendo reconstruir tudo de lindo que Deus está fazendo hoje por causa das raízes. E porque a raiz que a gente tem que alimentar... Né? Exatamente, permanecer confiando. E isso, que nem eu falei no início, pode salvar a sua vida, como salvou a minha. Isso que eu ia falar, Cris, que está aqui o seguinte, ó. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. O maior problema aqui não foi o sol ter atingido as plantas, foi o fato de não ter raiz, porque como não tinha raiz, não tinha como nascer de novo. Se houvesse uma raiz profunda, por mais que houvesse queimado ou cortado, a raiz traz de volta a vida. Então, a gente tem que se concentrar muito mais naquelas coisas que nós estamos escondidos em Deus, construindo ali no nosso secreto com Deus, do que naquilo que está aparecendo. Porque aquilo que está aparecendo pode ser destruído por alguma tribulação, por alguma perseguição, ou simplesmente porque Deus quer refazer. Mas aí você precisa ter raízes para você saber da onde que você tem que nascer de novo, da onde que você tem que gerar essa vida novamente. Quando temos raízes, por mais que o sol nos atinja, ele não é capaz de nos destruir. O terceiro tipo de semente foi a que caiu entre os espinhos. E aqui fala que são as pessoas que ouvem a palavra, mas que as coisas desse mundo vão falar mais alto. Elas reluzem mais do que as verdades do reino de Deus. A palavra acaba ficando em segundo plano e acaba sendo sufocada. Mais uma vez, não é o inimigo que rouba a semente, é a própria pessoa que provoca a morte da semente. A primeira abandonou. Essa segunda aqui começou a permitir que outras coisas se tornassem mais fortes do que a semente, e a semente ficou sufocada. A pessoa que escuta a palavra, ela entende, ela tem raízes, porque aqui tem terra para criar raiz. O problema é que tem outras coisas ao redor que deveriam ter sido arrancadas, mas não foram. E elas, com o tempo, vão sufocar a semente. Isso tem a ver com o tipo de relacionamento que a gente continua cultivando, tipo de lugar que a gente continua frequentando, tipo de desejo que a gente continua alimentando no nosso coração. E isso são as ervas daninhas. Eu acho que em Lucas vai falar erva daninha, e aqui fala espinho, mas é a mesma coisa. E a gente vai ver, gente, que o fato da gente ter recebido a semente do evangelho não quer dizer que a gente tem que se isolar de tudo e de todos, mas existe esse período de incubação, existe esse período de fortalecimento. E se você não se fortalece a ponto de que você arranque esses espinhos do seu redor, e quando você estiver forte, mesmo que eles venham, eles não vão te sufocar, você acaba cedendo. Tem gente aqui que nasceu em berço evangélico, tem gente aqui que se converteu depois. Quem se converteu depois de adulto, ou que talvez no meio do caminho se desviou e voltou, sabe o tanto que é difícil você permanecer na sua decisão de seguir a Cristo, tentando conciliar com as suas amizades que não querem.
que você permaneça nesse caminho. Então, existe um tempo, gente. Esse negócio do processo é muito importante, porque existe um tempo para todas as coisas. E a semente, ela tem que estar forte, ela tem que estar arraigada para que ela permaneça mesmo diante dessas coisas. Então, tem raízes, porém, começa a cultivar no seu coração a ambição pelas coisas desse mundo. O que Jesus fala? As preocupações dessa vida, o corre-corre, as coisas que eu tenho que fazer, o que eu tenho que me virar, e a ilusão, né, o engano das riquezas. Quando os meus olhos ou o meu coração começa a desejar as coisas desse mundo mais do que as coisas do reino, a palavra será sufocada, vai ficar em segundo plano, ela vai ser negociada e uma hora ela vai perder os seus efeitos. Lembra que semana passada a gente falou sobre isso, que quanto mais eu estiver ligado nas coisas dessa terra, mais eu vou estar distante das coisas do reino, seja posição, seja as riquezas, seja as conquistas que esse mundo valoriza. Não é viver alienado, mas é entender o que de fato tem um valor. E a quarta semente é que caiu em terra boa. É a pessoa que escuta, que entende, coloca em prática e dá os frutos que se multiplicam cada vez mais. Então, por exclusão das outras sementes, a gente vai falar o quê? Que essa semente que caiu em terra boa, ela vem de um coração que crê, um coração que tem disposição em crer. Ela é um coração que tem raízes, que vai resistir às perseguições. É um coração que não tem ambição pelas coisas desse mundo, mas coloca a palavra de Deus em primeiro lugar. E então é capaz de dar frutos, e não só dar frutos, mas gerar novas sementes, porque cada fruto, na verdade, ele é carregado de uma nova semente, que vai continuar dando muitos frutos. O fato de Jesus falar por parábolas selecionava os ouvintes. E é isso que ele fala para os discípulos, quando os discípulos perguntam por que ele falava por meio de palavras. Parábolas, tá falando parábolas. Os que abriam o coração para entender, estavam dispostos a crer, compreendiam o que Jesus estava falando ou então iam buscar entender. Não, e aí eu coloquei, né, que essa busca por entender, essa busca pelo entendimento, como os próprios discípulos foram para Jesus falar assim, explica para a gente, revela fé, revela essa disposição. Não, eu quero saber, eu quero crescer nisso, eu sei que isso aqui é verdade, me ajuda a entender. E os que tinham o coração endurecido e cheio de julgamentos não eram capazes de compreender aquilo que Jesus estava falando. Principalmente diante do quadro daqueles religiosos, pomposos, cheios de palavras difíceis, para eles o que Jesus falava era balela, então aquilo não conseguia alcançar o coração deles. Aqui no versículo 15, quando vai falar assim, embora estejam sempre ouvindo, nunca entenderão, ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão, fala o porquê. Por quê? Porque no versículo 15, o coração desse povo se tornou insensível e de má vontade. Má vontade quer dizer sem disposição para crer. O coração se fechou, e aí a mente se fechou também, e nada daquilo fazia sentido. Então, era uma forma que selecionava aqueles que estavam com o coração disposto a entender e aqueles que estavam endurecidos. Quando abrimos o nosso coração, tudo começa a fazer sentido. E é aquilo que eu falei, né? Às vezes, quando a gente se converte, a gente fica assim, meu Deus, como é que eu nunca vi isso? Como é que eu nunca percebi isso? Lá em 2 Coríntios 10, no 4, versículo 4 e 5, vai falar o seguinte. As armas, aqui está falando sobre a questão desse entendimento, para a gente não viver de acordo com os padrões humanos, mas a gente viver uma nova natureza, uma natureza espiritual. E aí o 4 fala o seguinte, as armas com as quais lutamos não são humanas, algumas vão dizer carnais. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda presunção que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento para torná-lo à obediência de Cristo. Isso aqui está falando, gente, que não é uma questão de um discurso bonito, de um raciocínio lógico, de uma coerência humana, mas é algo espiritual. E a gente vai condicionar a nossa mente a entender as verdades do reino, a estar sempre aberta a entender essas verdades, espiritualmente, através da oração, levando cativo, levando todo o nosso pensamento como prisioneiro à obediência de Cristo.
é condicionar aquilo. Eu não sei se vocês já viveram momentos de dúvida, de duvidar da Bíblia, de duvidar de Deus, de duvidar da existência de Deus. E isso gera um conflito muito grande dentro da gente, mas é totalmente humano. Isso é da nossa carnalidade. E esses dias eu estava vendo, eu nem terminei de ver, comecei a ver um documentário do Billy Graham, que está no Prime, e lá fala de um momento da vida do Billy Graham que ele duvidou da palavra de Deus. Foi quando ele começou a estudar, a se aprofundar, e aí começou a virar uma confusão na cabeça dele, ele duvidou. Até que o momento que ele teve um encontro ali com Deus no campo, ele colocou a Bíblia e falou assim, Deus, hoje eu decido crer que essa é a sua palavra. Ele levou o entendimento dele cativo à palavra de Deus. Então, independente do que eu pense, do que eu raciocine, eu, em primeiro lugar, entendo que essa é a sua palavra. E tudo que eu for pensar vai ser baseado nisso. Isso me deu até um alívio, porque eu falei assim, gente, até o Benihim, em algum momento, ele teve as dúvidas dele. Então, tá tudo bem. Quando a gente abre o nosso coração, tudo faz sentido. A gente alcança esse entendimento orando, e nós oramos para que os outros alcancem também, agindo no mundo espiritual. Gente, não adianta você sentar com um ateu e tentar vencer ele no argumento. É inútil, porque é algo que se vence espiritualmente, é uma cadeia que precisa quebrar na mente dele. Não vai ser eloquência, não vai ser um discurso bonito, vai ser o poder de Deus. Paulo fala isso, né? Porque a nossa pregação não consistia em um discurso bonito, né? Em palavras persuasivas, mas em demonstração do poder de Deus. É o poder de Deus que faz com que a gente chegue nesse lugar de plena confiança, de pleno entendimento. E é isso que a gente tem que buscar. É o poder do Espírito Santo. E aí a gente finaliza a parábola do semeador. Se ficar alguma dúvida aí, pode falar. E aí Jesus vai falar uma outra parábola que também vai falar de semente, só que dessa vez aqui ele vai falar de uma semente que é boa e uma semente que é ruim, que é a parábola do joio. Algumas vai ter do joio e do trigo. Agora existem dois tipos de semente, uma é boa e outra é ruim. No mesmo lugar que foi semeada a semente boa, foi semeada a semente ruim. E às vezes aqui vai responder as perguntas, né, de quem fez as pessoas más, por que tanta gente ruim continua vivendo no mundo? E aqui está a resposta disso, né? O inimigo veio e plantou algumas sementes ruins. Só que a gente não sabe quem são as sementes ruins. A gente não tem essa capacidade de discernir. Por isso que eu até coloquei a fotinho lá do joio e do trigo para a gente falar aqui, ó. Ó, isso aqui é o joio, isso aqui é o trigo. Eles são bem parecidos, mas são diferentes. Aqui tem outra. Ai, meu Deus. Peraí que eu fiz coisa errada. Aqui tem outra que deixa mais parecido ainda. Ó. Isso aqui é um tipo de joio, isso aqui é o trigo. Isso aqui é um trigo já mais maduro, mas o trigo verde, o trigo novinho, ele parece muito com o joio. E aí, a gente vai entender o quê? Que durante a nossa jornada, a gente vai conviver com pessoas de todos os tipos, pessoas que são boas, pessoas que são ruins, pessoas que são maduras e pessoas que são imaturas. E a nossa incapacidade de discernir é isso, a gente não conhece o coração de todo mundo, a gente não conhece as intenções de todo mundo, e como o joio imaturo, o trigo imaturo é muito parecido com o joio, pode parecer que uma pessoa imatura é, na verdade, uma pessoa má. Só que com o tempo a gente vai ver a separação disso. O inimigo, gente, ele sempre vai fazer as coisas nas trevas, as coisas escondidas. Se existe algo que você tem o tempo todo que está falando, ai, não conta, não mostra, não faz isso, e esconde, e aquilo outro, cuidado, porque as coisas de Deus são da luz, né? Deus é um Deus da luz. E coisas que precisam ser o tempo todo escondidas, o tempo todo acobertadas, elas não procedem de Deus. Quem tem interesse nas trevas não é Deus.
traga à luz todas as coisas, e mesmo que sejam coisas críticas, coisas complicadas de trazer à luz, isso aí a gente está falando sobre confissão de pecado, sobre situações da nossa vida que a gente precisa expor. Eu escutei uma frase esses dias que eu acredito que é muito verdade, né? Fala o seguinte: aquilo que as trevas esconderam, a luz não irá destruir. Então, se as trevas não foram capazes de destruir, não vai ser a luz que vai destruir, a luz vai trazer vida. Então, nós somos dos que andam na luz. E o inimigo não, o inimigo age nas trevas, as escusas, as escondidas. E aqui fala que ele veio à noite e plantou o joio no meio do trigo. A principal diferença que a gente vai ver entre o joio e o trigo é que um tem fruto. O fruto do trigo dá para fazer a farinha, faz pão, faz alimento, é aproveitável. O joio não tem fruto, ele só consome e ele não traz proveito nenhum. E aí eu falei aqui, né? Por que as pessoas más permanecem? Por quê? Porque quem fará a separação é Deus no dia da colheita. Quando aqui fala de colheita, e outros textos falam de colheita também, está falando sobre juízo. Pessoas imaturas podem ser confundidas com pessoas más. Por isso que quando os servos falam o seguinte: você quer que a gente tire o joio? Ele fala assim: não, porque vocês podem tirar o trigo junto também, acabar confundindo. Então, no dia do juízo, Deus dará a conhecer o coração e a intenção de cada pessoa. Isso não cabe a nós. É o Senhor da colheita que cabe fazer essa separação e esse juízo. E nisso a gente tem que ter muito cuidado com os julgamentos. Aqui eu falei de Mateus 7. O estudo de Mateus 7, gente, foi muito precioso. A gente falou sobre o julgamento. Então, quem quiser voltar lá e assistir, está lá no YouTube, tá? Mateus 7, está lá o estudo. É principalmente no começo que a gente vai falar sobre não julguem para não serem julgados. Isso aí a gente vai estar explicando lá. Então, a boa semente vem de Deus através de Jesus, né? Através de Jesus, os bons frutos são semeados, os filhos de Deus resplandecem. O campo aqui, nessa parábola do joio, está representando o mundo, e é onde convivem os filhos de Deus e os filhos das trevas, as sementes boas e as sementes ruins. Tanto Deus quanto o diabo têm poder de influência sobre esse mundo e sobre as pessoas. A gente tem vivido um tempo em que tudo virou vontade de Deus. E a gente usa isso para se conformar, né? Diante de muitas coisas, muitas situações que às vezes a gente não sabe explicar. Só que esse mundo também, gente, está sujeito à ação do diabo. E a gente não pode qualificar todas as coisas como vontade de Deus. Ah, foi Deus quis, Deus quis. E usa muito Deus permitiu como se fosse uma vontade plena de Deus. Tudo que acontece é uma permissão de Deus, porque todo mundo está debaixo da autoridade dele, né? Mas a gente não pode esquecer, a Bíblia fala que a gente não pode ignorar os feitos do diabo. Existem coisas que é o diabo que está fazendo. E é muito complicado a gente viver uma vida que acha que tudo é diabo, mas também é muito complicado a gente viver uma vida que acha que nada é diabo. A gente precisa andar nesse equilíbrio, e Jesus é muito claro em falar da ação maligna. Eu anotei aqui 4 vezes em que a gente pode identificar essa ação do diabo no meio das pessoas, no meio do mundo. Lá em Lucas 4, no versículo 6, quando tem a tentação lá no deserto, quando o diabo vai tentar Jesus e falar que ele olhasse para todos os reinos do mundo, ele fala o seguinte, que autoridade e esplendor me foram dadas, e eu posso dar a quem eu quiser. Em 2 Coríntios 4:4, que a gente leu, fala, porque o Deus desse século é quem? Satanás. Em 1 João 5,19, vai falar que o mundo jaz no maligno. E em 1 Pedro 5,8, vai falar que o diabo anda ao redor, buscando alguém que ele possa tragar. Então, a gente não pode, eu nem anotei isso, depois eu vou anotar aqui no texto, não pode ignorar os feitos do diabo. Ele também está agindo nesse mundo, tentando trazer engano, tentando roubar, tentando destruir a vida das pessoas. Mas, por mais que o diabo tenha ação sobre esse campo, a colheita é de Deus. Os encarregados aqui são os anjos, eles que estão a serviço de Deus. E quando fala aqui, será queimado no fogo, está se referindo à referência. Se referindo à referência é ótimo, né? Está se referindo à fala do lago de fogo e enxofre.
Em Mateus, Jesus fala sobre isso, que fala que esse lago de fogo e enxofre está reservado a Satanás e seus anjos, Mateus 25, 41. E também lá em Apocalipse vai falar desse lago de fogo e enxofre, que vai para onde vão todos aqueles que praticam o mal, a iniquidade. Está lá em Apocalipse 21, 8. Todos aqueles que andam na prática do pecado, afastados de Deus. Quando vier o reino de Deus, será tirado daqui não só as pessoas más. Quando o reino de Deus foi estabelecido através do governo de Jesus, não vão ser tiradas só as pessoas más, mas tudo aquilo que faz a gente pecar. Hoje a gente tem que conviver com essa realidade, com essa nossa limitação carnal, com as situações que levam a gente ao erro, ao pecado. Mas no dia que Jesus se manifestar plenamente no nosso meio, todo esse mal vai ser extirpado. E os justos brilharão como o sol. Por que brilharão como o sol? Porque a gente vai ser o reflexo da imagem de Deus, o reflexo da justiça de Deus. Fala que ele é o nosso sol da justiça. Se nós vamos brilhar como o sol, está declarando isso, que nós vamos ser esse reflexo do sol da justiça. Quando eu estou refletindo, eu sou um ser, né, um objeto diferente, mas tudo que procede de mim eu recebo de alguém. Vem, eu passo, vem, eu passo. E nós vamos brilhar como sol, como Deus. E aí agora vai falar sobre a parábola do grão de mostarda. Eu tentei muito achar aqui uma árvore de mostarda, mas eu fico preocupada se é ou se não é mesmo. Como eu não consegui identificar, só tinha uns textinhos falando que eram, mas não tinha nada assim que me comprovasse, eu nem resolvi nem colocar. Mas o que a gente sabe do grão de mostarda? Que é uma semente muito pequena. É a menor de todas as sementes que existem? Não, não é. Parece que a menor semente que existe é a do morango. Ah, então a Bíblia está errada? Não, porque dentro daquela condição que eles estavam, dentro daquela agricultura que eles estavam vivendo, sim, a mostarda era o menor grão que existia. Embora ela seja um grão pequenininho, ela tem dentro dela um potencial de se tornar das maiores plantas. E o reino de Deus, de novo, a gente vai falar, é feito de processos. Então, tenha paciência. Às vezes uma coisa começa pequena, mas dentro dela existe um potencial de crescimento, de desenvolvimento. E a gente tem que cuidar da semente, regando, dando a exposição que ela precisa, guardando quando ela precisa ser guardada. O reino de Deus tem muito mais a ver com perseverança do que com grandeza. O fato dessa semente frutificar é porque ela não foi desprezada, é porque ela foi cuidada e no momento certo ela deu os frutos necessários. Lembra disso, o reino de Deus tem mais a ver com perseverança do que com grandeza. É muito mais de quem permanece do que de quem está muito grande. E aí a gente pode voltar lá na semente que caiu num solo pedregoso. Cresceu rápido, mas não tinha substância, não tinha raiz e logo morreu. Então, não despreze as suas pequenas sementes, as suas pequenas experiências com Deus, ou mesmo uma pequena fé. Nossa, mas eu tenho uma fezinha pequenininha. É tudo que você precisa para começar. Com o tempo, você vai cuidar disso e vai crescer. Cultive, regue, cuide, e no tempo certo o fruto virá. Só não pare. Não pare de fazer aquilo que você sabe que você precisa fazer diante de Deus. A árvore da mostarda, é a informação que eu consegui, né? Que ela pode começar ali com uns 2 milímetros, mas uma árvore adulta, ela chega a 3 metros. Pensa, um grãozinho de mostarda, que é assim, quase piquititico, virar uma árvore, virar uma árvore de 3 metros. Então, não despreze pequenas coisas que Deus faz com você, porque dessas pequenas coisas, respeitado o processo necessário e dando o alimento que precisa, vai crescer e vai dar os frutos que são necessários. A semente de mostarda não só se torna uma grande árvore, como ela serve de abrigo para outros. Fala que as aves dos céus vêm e fazem seus ninhos em cima dela. A gente não só vai servir e multiplicar aquilo que Deus nos deu, como a gente vai trazer amparo, afago, sombra para aqueles que precisam. A Bíblia fala que nós seremos como árvores plantadas junto a ribeiros de água. Fala que as folhas dessas árvores trazem cura. É isso que o reino de Deus gera em nós.
essa disposição não só da gente crescer, não só da gente avançar, mas da gente servir todas as pessoas que estão ao nosso redor. Vai falar do fermento também, e vai falar que o reino de Deus ele é capaz de influenciar as pessoas que estão por perto. Aqui a gente está falando do fermento misturado com a farinha, a gente falou lá atrás dos espinhos. E aí a gente está falando do quê? Do momento certo de você saber a hora de você ser uma influência. Um pouquinho de fermento vai contaminar toda a massa. Geralmente, quando a Bíblia fala de fermento, ela está falando de uma coisa ruim, né? De pecado, de infidelidade. Aqui eu acho que é o único texto que fala de fermento numa referência boa. Mas está falando o quê? Dessa influência do reino de Deus. Uma postura íntegra no meio de várias pessoas que são desonestas já é capaz de fazer a diferença. Um justo no meio dos injustos faz a diferença. E aí eu me lembrei do texto que Abraão está intercedendo por Ló, lá em Gênesis 18, quando Deus fala que vai destruir Sodoma, e Abraão fica ali insistindo, nossa, mas se tivesse 50 justos na cidade, você iria destruir? Aí Deus fala, não, se tivesse 50, eu não iria destruir. Ah, mas se tivesse 45, e aí ele vai diminuindo, diminuindo, até chegar no mínimo ali do máximo constrangimento de Abraão, mas ele entende que Deus está falando que por causa de um justo ele pouparia toda uma cidade. Então, a ação de um justo, a postura íntegra de uma pessoa justa é capaz de influenciar as pessoas que estão ao redor. Depois vai vir mais uma parábola, e aqui no versículo 34 e 35, vai falar mais uma vez sobre essa característica, né, de Jesus ensinar por meio de parábolas, e vai fazer uma referência com o Salmo 78, versículo 2, que é um salmo messiânico também, que vai fazer essa referência sobre o Messias, falando por meio de parábolas. Eu anotei ali, mas eu não conferi, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. Povo meu, escute meu ensino, incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em minhas parábolas abrirei a minha boca e proferirei enigmas do passado. E aí aqui vai falando, continua o salmo. Então aqui faz essa referência. Depois vai vir a explicação da parábola do joio, que a gente já comentou tudo aqui, e vai vir para a parábola do tesouro escondido e a pérola de grande valor. Se a gente debruçar aqui em cima, a gente pode tirar vários conceitos disso, mas eu não tive nem tempo e nem quis muito ficar falando sobre cada coisinha, porque tem algumas coisas, gente, que simplesmente a gente não sabe. Por exemplo, uma coisa que eu fiquei muito em dúvida aqui, depois eu vou estudar mais, se eu chegar a uma conclusão eu compartilho com vocês, que o homem encontrou o tesouro, ele escondeu, vendeu tudo que tinha e voltou para comprar todo o campo. Por que ele escondeu, né? Por que ele saiu, vendeu, escondeu, não contou para ninguém? O que isso quer dizer? Às vezes quer dizer alguma coisa, às vezes isso não é a mensagem importante do texto, mas o que a gente tem de mais importante, tanto aqui na parábola do tesouro escondido, quanto a da pérola de grande valor, é entender que o reino de Deus é mais precioso do que qualquer coisa que a gente possa possuir. E aí a gente volta ao que Jesus falou, né? Sobre abrir mão de todas as coisas por causa dele. Você vai precisar ficar sem todas elas? Provavelmente não. Provavelmente Deus não vai tirar sua família, os seus bens, tirar tudo. Mas tem que existir no seu coração uma disposição de entregar essas coisas, porque o reino de Deus é mais importante do que tudo isso. Seu valor não está nessas coisas. Depois vai falar da parábola da rede. E assim como na parábola das terras, né, do semeador, do joio e do trigo, a rede também pega peixes bons e ruins. E fala que no final vai haver separação. Às vezes a gente fica muito agoniado, né, com as injustiças, com as coisas que acontecem, com os julgamentos que a gente sofre. E a gente fala, Deus, você não vai fazer nada? Gente, Deus vai fazer. Ele é justo, plenamente justo. Às vezes vai demorar. Às vezes vai ser rápido, às vezes vai ser nessa vida, às vezes vai ser só no dia do juízo. Isso está nas mãos dele. O que a gente precisa é confiar que a justiça dele é plena e que ele sempre vai vir em nosso favor. Deus fará a justiça, mas isso está nas mãos dele. Enquanto isso não acontece, cresça e dê os frutos que você tem que dar.
Para de gastar a sua energia nas suas indignações que não estão te levando a lugar nenhum. Foque nos frutos que você precisa dar. E aqui ele vai perguntar para os discípulos, né? Vocês entendem essas coisas que vocês estão ouvindo? E eles sim. Aí ele fala, por isso, todo mestre da lei instruído quanto ao reino dos céus é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Dentro do tesouro tem coisas novas e coisas velhas. Muita gente se refere a esses dois termos aqui, falando do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Basta a gente entender que existem coisas novas e coisas velhas guardadas juntas. Cada uma tem o seu valor. E a gente precisa entender o momento de usar, o momento de se aproveitar dessas coisas, para que elas tenham essa função delas adequada. Se eu pegar uma coisa nova e tentar colocar ela no lugar de uma coisa velha, não vai fazer sentido, né? Eu pegar um laptop, né, um computador, um tablet, e tentar colocar num museu de antiguarias, não vai ter valor, né? E eu pegar uma máquina de datilografia e tentar vender numa loja da Apple também não vai ter seu valor. Então, coisas novas e coisas velhas, todas estão dentro do tesouro, todas têm um valor, mas a gente precisa saber a forma adequada de usar essas coisas. E depois vai falar que aí ele parou de contar essas parábolas, saiu dali e foi para a cidade onde ele tinha crescido, a cidade dele, e foi ensinar na sinagoga. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu acho que a maioria não estava quando a gente falou sobre esse conceito de sinagoga. Quando o povo foi exilado na Babilônia, o povo de Deus, eles não tinham templo para fazer os cultos, para fazer os sacrifícios. E foi nesse momento que começaram a surgir reuniões em casas. E juntava o povo daquela região para fazer a cerimônia ali de leitura da palavra, né, o ensino. E foi nesse momento que surgiram as sinagogas. Não existia sacrifício de animais, porque sacrifício de animal só no templo. E aconteceu que eles foram, né, saíram do exílio, voltaram para a terra deles, reconstruíram o templo, mas essa cultura das sinagogas continuou. Tá bom? Então, é daí que vem a origem das sinagogas. É como se fossem as igrejas onde a gente se reúne hoje. Era um momento ali de debater, de discutir. Só que, infelizmente, se tornou algo muito mais pro forma para os religiosos, para demonstrar seu conhecimento acima das pessoas, do que algo genuíno para compreender o coração de Deus. Mas Jesus frequentemente estava ali na sinagoga. E aí, quando Jesus estava ensinando a autoridade dele, os milagres que ele fazia, as pessoas começaram a olhar para a humanidade de Jesus. Jesus era alguém muito comum, era alguém no meio deles. Como é que ele podia estar fazendo todas essas coisas? E por causa da familiaridade que eles tinham com Jesus, eles desprezaram Jesus. E isso, gente, acontece muitas vezes com a gente começa a desprezar aquilo que é comum, aquilo que é familiar, a gente começa a não perceber Deus nas coisas que estão ao nosso redor. Então, no meio disso aqui, a lição que fica é que a gente não despreze as coisas que são comuns, que são familiares, porque em tudo nós podemos ver a mão de Deus, um presente de Deus para as nossas vidas. E aí eles ficaram escandalizados. A gente já viu que escândalo é pedra de tropeço, né? Eles começaram a duvidar por causa de Jesus. E aí Jesus diz essa famosa frase, né? Que só em sua própria terra e em sua própria casa o profeta não tem honra. Ele foi desprezado no meio das pessoas que achavam ele comum. E o 58 vai falar o seguinte: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Gente, a incredulidade, ela fecha a porta do milagre. A gente pensar que Jesus, o Filho de Deus, né, a plena manifestação do poder de Deus aqui na Terra, não pôde fazer muitos milagres ali, não realizou muitos milagres ali, mostra o poder que a incredulidade tem de impedir com que as coisas de Deus se realizem. A própria vontade de Deus, para aquele momento, a pessoa não consegue desfrutar, porque simplesmente ela não crê. E aí a gente vai voltar lá para a primeira semente, né? Que é da incredulidade. Por mais que a semente seja boa, por mais que Deus esteja ali
aprovando aquela semeadura, aquele plantio. A incredulidade, um coração fechado, impede que os milagres aconteçam. E finalizamos o capítulo 13. Eu achei que nem ia dar tempo hoje, mas deu. E semana que vem vamos para o 14. Amém? Amém. Amém. Alguém quer falar algo? Mateus, cara. Não? Então tá. Semana que vem eu vou ter um evento na igreja segunda-feira, então o nosso estudo vai ser na terça. Eu estou avisando de antemão. Tá bom, okay? combinado. Então tá bom, gente. Deus abençoe. Cris, se você for continuar com a gente, me avisa que eu vou te colocar no nosso grupo. Beijo, boa noite, Nath. Beijo, Deus Lê. Pode colocar. Então tá bom, já vou te Boa ensinar. noite. E eu vou colocar Boa o noite. filme lá para todo mundo ver, tá bom? Um beijo, boa noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite. Combinado. Boa noite. Tchau, tchau.